E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos entender sobre como Mandy Moore conseguiu passar por cima do estigma de clone de Britney Spears. Pois é, se você viveu a era 2000 da música teen, com certeza você deve ter visto uma gama imensa de clones de Britney aparecendo. E quando eu tô falando clone de Britney, eu tô falando de artistas como Jessica Simpson, como Willa Ford, como a Mandy Moore, entre outras. Quando a gente tá falando também de clone de Britney, é bom a gente enfatizar isso, porque eu não considero Christina Aguilera um clone de Britney. Na verdade, eu vejo ela muito mais como uma rival de Britney do que um clone. Exatamente porque ou você pertencia ao formato Britney Spears artístico ou você pertencia ao formato Christina Aguilera artístico. Então, eram dois formatos distintos que brigavam dentro do mercado de verdade. Mas, obviamente, que o formato Britney Spears tinha muito mais artistas adeptos, né? Tanto que a gente via que a quantidade de gente que apareceu em 6 meses foi absurda. Hoje a gente vai entender exatamente isso, como que a Mandy foi lançada, como que ela foi estruturada pela gravadora como clone de Britney e depois como ela conseguiu passar por cima disso tudo e fazer uma carreira gloriosa no cinema principalmente. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Inclusive, se você ama Britney, se você ama Christina, se você ama várias dessas artistas dos anos 2000, tem milhões, não tem milhões, mas tem muitas estampas lá na loja do canal que eu tenho certeza que você vai amar. O link tá fixado aqui no topo dos comentários, assim como na descrição deste vídeo. Bom, durante o ano de 1999, a ascensão de Britney Spears naqueles 6 primeiros meses do ano foi absoluta. Por mais que a Britney já estava sendo produzida, vamos dizer assim, como artista desde 1997, o primeiro single dela debuta no final do ano de 98 e o álbum dela é lançado em janeiro. Quando Baby One More Time foi lançado, ele foi um sucesso absoluto. Por quê? Não tinha concorrência no mercado naquele nicho que a Britney estava fazendo. Então, assim, as gravadoras tiveram que fazer isso aqui para criar os artistas para concorrer com a Britney. Nesse meio tempo, a Christina, por exemplo, foi lançada. E quando a Christina foi lançada, ela criou um segundo estereótipo. Mas só que aquele estereótipo Britney Spears era o mais rentável, porque até o estereótipo grande voz, ao mesmo tempo que bubblegum pop, que a Christina fez tomar forma, ele demorou um prazo um pouco maior do que o estereótipo que a Britney já estava fazendo 6 meses antes. Uma das vítimas desse rolê todo aí foi a Mandy Moore. A Mandy já estava demonstrando interesse em cantar basicamente desde 1998, quando ela assistiu o musical Oklahoma. Isso daí deu para ela uma dimensão bem diferente assim do que ela queria fazer na sua vida. A avó materna dela, que nasceu na Inglaterra, que também foi uma das suas inspirações, foi uma das pessoas que forçou bastante ela a correr atrás da carreira artística. Ela ficou bem famosa durante algumas apresentações em que ela cantava hinos nacionais ali em eventos esportivos na Flórida. Nesse momento ela grava algumas músicas demos, feitas por Shawn Fisher e Tommy Battaglia e consegue enviar uma fita para a Epic Records. Depois que uma pessoa que trabalhava na FedEx, que era amigo de uma das pessoas da Epic, houve o trabalho de Mandy Moore. Quando a Mandy foi contratada pela gravadora, a Mandy tinha todos os requisitos que a Epic estava procurando. Por quê? Como eles queriam fazer uma Britney deles, eles precisavam de uma artista que fosse bonitinha, magrinha, loirinha, branquinha, que dançasse razoavelmente bem, né? Para poder concorrer com a Britney e que topasse cantar o tipo de música ali que eles estavam propondo para ela. E assim, como
ela tava com 14 para 15 anos, louca para fazer um contrato musical, obviamente ela aceitou fazer o contrato com o diabo, né, gente? Então ela falou assim, legal, vou deixar eles me fazerem do jeito que quiser. E acabou que no final das contas não foi tão legal, né? Mandy começou a gravar o seu álbum de estreia naqueles 6 primeiros meses de 1999, enquanto começou a participar de vários shows dos Backstreet Boys cantando o seu primeiro single, Candy. A música tinha sido lançada no dia 17 de agosto de 99, 6 meses depois que Britney estava no auge com o disco Baby One More Time. A música pode ter sido um sucesso moderado nas paradas americanas, chegando em número 41 na Billboard Hot 100, mas a música teve o videoclipe fortemente rodado na Rádio Disney e no TRL, o que fez com que o single vendesse 500 mil de cópias só nos Estados Unidos naquele período. Um excelente debut single para uma artista como ela. Visualmente, é inquestionável o controle da gravadora em cima da Mandy, né? Ela se portava igual a Britney, ela literalmente era uma cópia pronta da Britney. A gravadora fazia o mesmo tipo de tip shot no rosto, a Mandy cantava colocando a língua pra fora, igual a Britney fazia nos lip syncs do seu vídeo. Então, assim, era muito forte o estereótipo que a gravadora tava impondo pra ela. Quando a Mandy começou a ficar mais popular, as críticas começaram a falar um pouco mais dela. E uma das críticas que foi mais marcante no começo da carreira da Mandy veio do AllMusic. Eles escreveram: Mandy Moore não tem tendência de sensualidade como Britney Spears. Ela traz para o seu material uma outra coisa mirando mais num público jovem. Se ela vai ou não fazer isso dar certo, depende muito dessa aparência dela e também da sua habilidade de dançar. Outras habilidades também que podemos dizer que vão ser necessárias são a da própria gravadora, que quer vender ela como um modelo tipo Britney. Foi bem óbvio, a crítica naquele momento percebia que a Mandy era um produto de gravadora que simplesmente estava tentando vender para um público jovem, aproveitando o que Britney Spears estava fazendo. Um exemplo disso era a própria fórmula estratégica que a gravadora estava usando para vender o trabalho de Mandy naquele momento, que era igual o de Britney. Eles lançaram uma música como Candy, com uma, vamos dizer assim, letra muito parecida com Baby One More Time, e quando eles lançaram o segundo single, eles já levaram uma coisa muito mais pro lado de Sometimes também. Então, assim, eles estavam copiando todos os passos promocionais que a própria Jive Records estava fazendo com Britney. O segundo single do projeto, que foi Walk Me Home, era mais uma das tentativas de fazer com que Mandy emplacasse. O single não conseguiu entrar na Billboard Hot 100, mas conseguiu aparecer em trilhas sonoras como Music of Heart e também no programa Lizzie McGuire do Disney Channel. Vale dizer que a Mandy conseguiu grande popularidade por causa do Disney Channel. Walk Me Home vendeu 2.000 singles físicos e mais de 104 mil downloads digitais. O álbum da Mandy só foi ser lançado no final de 1999, completamente diferente do da Britney, que já estava ali há quase um ano na estrada, quando a Mandy finalmente foi lançar o So Real. E assim, o lançamento do álbum foi um evento muito grande, porque a gravadora estava investindo todos os seus bilhetes no projeto. O legado do álbum foi reconhecido a princípio, quando todo mundo disse que ele era um dos projetos mais importantes do renascimento pop adolescente, ao lado do álbum de Britney, do de Christina, de Willa Ford e o de Jessica Simpson. Todos álbuns aclamados muito pela crítica naquele momento e sucessos comerciais. O álbum conseguiu ser moderado nos Estados Unidos no aspecto de posição em charts, mas ele conseguiu vender 1 milhão de cópias só naquele período, que foi ótimo para a popularidade da Mandy. Ela tinha conseguido entrar no movimento muito bem. Só que aí, gente, 5 meses depois que oficialmente o disco da Mandy estava na estrada, a gravadora resolve relançar o álbum com faixas inéditas, mudar o nome do álbum e mandar para mais territórios. É aí que o disco ganha o título de I Wanna Be With You, com 5 faixas novas, e essa música título nova, né, que é I Wanna Be With You, que se tornou um sucesso moderado também lá nos Estados Unidos. Inclusive, vendeu quase 1 milhão de cópias só essa música, dando ali um bom buzz
para o novo projeto, pelo menos o novo projeto entre aspas. O último single do projeto foi a música título lançada do álbum no final de 99, que foi Surreal. A música infelizmente foi um grandíssimo flop, não entrou em posição nenhuma, tirando alguns locais que ela apareceu na Nova Zelândia, assim como na Austrália. Na verdade, lá foram os países onde mais a música impactou. Pois nesse momento, Mandy tinha ficado super decepcionada com os seus discos lançados naquele período. Todas as músicas, ela mesma disse que começaram a parecer igual e era frustrante. Em 2018, ela chegou ainda a dizer que se pudesse voltar no tempo, ela devolvia o dinheiro de todo mundo que comprou aqueles 2 primeiros álbuns porque eles são horríveis. O segundo disco da Mandy foi o self-titled Mandy Moore, que por incrível que pareça, ele era o disco que tinha a proposta de amadurecer ela artisticamente. E também, por incrível que pareça, as influências de todo aquele trabalho eram muito similares às influências que a Britney estava endossando para o seu trabalho auto-intitulado também de 2001, Britney. O primeiro single do projeto, que é In My Pocket, tem um videoclipe visualmente muito parecido com I'm a Slave For You. O primeiro single do segundo álbum dela não conseguiu aparecer na parada da Billboard Hot 100, mas a crítica foi positiva e disse que ela tinha conseguido romper o estereótipo previamente imposto pela indústria de Britney-alike naquele projeto. Eu vou dizer pra vocês que eu discordo da crítica, porque ela tá muito parecida com a Britney ainda naquele projeto. Mandy admitiu anos depois que tinha noção que a sua gravadora queria fazer ela uma Britney naquele selo, mas pra ela aquilo era impossível. Segundo ela mesma, ela nunca teve as mesmas qualidades, ela nunca foi boa dançarina e nem teve a star quality de palco da Britney. Foi nesse período onde Mandy Moore começa a sua carreira no cinema, quando dublou em 2001 uma ursa na comédia do Dr. Dolittle 2. Ela também fez a sua estreia como atriz no filme O Diário da Princesa, que foi ao ar em 3 de agosto de 2001. Ela interpretou Lana Thomas, rival de Mia, interpretado por Anna Hathaway. No filme, a Mandy apresenta um cover da música Stupid Cupid, de Connie Francis, durante a festa na praia. Depois que esses papéis foram de boa aclamação para ela, né, tanto do Diário da Princesa como ela dublando a ursa, ela começou a ser chamada para fazer outras coisas no cinema. Então, assim, a carreira dela naquele ponto começou a caminhar para um lado completamente diferente que ela meio que assim, queria, mas não esperava que fosse dar certo naquela altura do campeonato. Porque assim, ela ainda era uma artista que estava muito consumida pela música. Ela estreou como protagonista no drama romântico A Love to Remember, ou, aqui no Brasil, Um Amor para Recordar, baseado no romance de Nicholas Sparks. Ela interpretou James Sullivan, a impopular filha de um reverendo moribundo que se apaixona por um jovem rebelde. O filme foi um sucesso imenso de bilheteria, arrecadando 47 milhões de dólares nos Estados Unidos. A aclamação do filme fez Mandy Moore receber uma série de indicações e prêmios por sua atuação. Vale também lembrar que a música Cry, que fez parte da trilha sonora desse filme, ficou bem popular naquela época. Nos anos seguintes, ela continuou fazendo outros grandes papéis, vamos dizer assim, na telona, né? O que levou cada vez ela para um público diferente do que era acostumado com ela, artisticamente falando, no aspecto de cantora. Depois que a sua carreira estava com um rumo bem diferente, ela resolve lançar um disco de covers pela Epic Records chamado Coverage. Depois disso, ela lança uma coletânea com a Epic Records e finaliza sua parceria com a gravadora. Ela disse que o final da sua parceria com a gravadora foi por causa de diferenças criativas, mas há pessoas que acreditam que ela saiu do selo por causa das baixas vendas de discos, e ou porque ela também recusou voltar para os padrões que o selo queria impor para ela, que ela havia feito nos primeiros discos. Depois que ela sai oficialmente da gravadora, ela vai para alguns outros selos diferentes para tentar fazer
o babado aconteceu. Um exemplo disso foi ir para a Sire Records, que foi a primeira gravadora da Madonna. Só que a Sire não deu certo com a Mandy e a Mandy também sai da Sire porque, segundo ela, a gravadora era muito mainstream e queria também formular ela muito num determinado formato que ela não era mais. E aí ela vai parar numa outra gravadora um pouco menor, onde ela consegue fazer um trabalho mais parecido com ela. Enquanto todo esse rolê das suas mudanças de gravadora estava acontecendo, ela foi estrelando outros filmes. Um exemplo disso é a comédia American Dreams. Ela também foi muito aclamada por conta da participação em 2 episódios da 5ª temporada da série Scrubs. Além disso, ela também dublou Tabitha Viggs na animação da Fox Os Simpsons. Ela volta em 2007 com o álbum dela Wild Hope, onde ela fazia músicas muito mais verdadeiras ao que ela era como artista. Ela compunha muito mais como artista, ela trabalhou com pessoas de estilo musical mais parecido com a realidade dela naquele momento, e assim, o disco foi um super flop, mas ela fez um dos discos que era mais verdadeiro ao que ela era como artista. Ela volta para o cinema depois do lançamento do Wild Hope, e depois, em 2009, ela lança seu último álbum de estúdio antes de focar totalmente na sua era de filmes e séries, que foi o disco auto-intitulado Amanda Leigh, lá em 2009, um disco super voltado para um estereótipo mais anos 60. Esse foi lançado também por uma outra gravadora, no caso a Storyfront Recordings, que era de John LeShai, que era empresário da Mandy. Basicamente, na década de 2010, a ascensão da Mandy no cinema foi absoluta. Um dos filmes que mais deu visibilidade para ela foi o filme Rapunzel da Disney, onde ela dublou a Rapunzel, né, gente? Virou um ícone a dublagem dela. Pena que aqui no Brasil cagaram na dublagem desse filme. O filme arrecadou 590 milhões de dólares e foi o terceiro filme de maior bilheteria de 2010. Ela também apresentou ao lado do Zachary Levi a música I See a Light, que foi indicada também para a melhor música original no Oscar. Ainda em 2010, ela participou de 4 episódios de Grey's Anatomy como Mary Portman. Nos anos seguintes, a Mandy só continuou ascendendo ao sucesso como atriz e dubladora. Por exemplo, quando conseguiu chegar na série This Is Us, onde interpreta uma personagem icônica como Rebecca Peterson. A série se tornou um mega sucesso de crítica e público, sendo uma das séries mais assistidas de todos os tempos na televisão americana no canal NBC. A Mandy recebeu várias indicações e prêmio por sua interpretação na série, incluindo uma indicação ao Globo de Ouro de atuação. Em 2020, muito tempo depois, a Mandy dá para os fãs um presente, lançando Silver Landings, um novo álbum através de uma nova gravadora que trazia ela para o seu, vamos dizer assim, mais íntimo projeto até então. O disco foi lançado em 6 de março de 2020, no auge da pandemia, através da Verve Forecast Records. A Mandy também prometeu uma turnê desse projeto, mas foi adiada pela grande evolução de ondas que aconteceu com a Covid. Atualmente ela já é mãe, ela voltou a focar totalmente na atuação e ela está vivendo ainda o auge da sua carreira. Então veja só como são as coisas. No meio de todo esse desastre, a Mandy conseguiu sair por cima, conseguiu fazer a sua identidade, conseguiu mandar para a PQP essas gravadoras que só queriam usar ela para fazer grana e cagavam pro lado artístico dela e pro lado interno dela também nessa história toda. E o cinema abraçou a melhor característica de Mandy Moore, abraçou a melhor tudo dela, né, vamos dizer assim, e levou ela onde talvez ela nunca imaginou que ela poderia chegar. Tá? Comenta aqui qual que é a sua opinião sobre Mandy Moore, comenta aí quais devem ser os próximos artistas que eu devo fazer num quadro meio parecido com esse, de artistas que superaram certos estereótipos. Manda tudo aí que eu quero saber, beleza? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí, tchau!